Levítico capítulo 17. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Versículo 7. Há algum tempo, um famoso casal americano expôs na mídia um costume em extremo bizarro: tomar um pouco do sangue um do outro para fins ritualísticos. Em entrevista, a atriz descreveu tal ritual como quem descreve uma ida ao parque para tomar um sorvete, alegando que eles tomavam apenas algumas gotas do sangue um do outro. Essa prática pagã e demoníaca advém de tempos muito remotos e nos faz compreender melhor porque Deus advertiu o povo com tanta veemência a respeito da proibição quanto ao consumo de sangue, e nos faz pensar além na questão das leis quanto aos fluidos corporais que estudamos em Levítico 15, pois estes também eram e continuam sendo utilizados para fins de rituais satânicos. Haviam práticas pagãs observadas pelos povos vizinhos que também eram realizadas no Egito. Uma delas era o sacrifício aos deuses pagãos. Deus orientou o seu povo para abster-se de tais práticas, pois elas, na verdade, não passavam de cultos a demônios. Ou seja, só o Senhor Deus é digno de toda adoração. Só o Senhor é Deus e não há outro. Ele é o nosso Criador e Redentor. Fora disso, a adoração é adulterada. O Senhor mesmo disse: Eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Nos 2 primeiros mandamentos do Decálogo está escrito: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 5. Só ao Senhor Deus devemos prestar culto. Não existe divisão e nem neutralidade quando o assunto é adoração. Como foi dito pelo profeta Elias: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Semelhantemente, os pagãos tinham costume de beber do sangue de seus sacrifícios aos deuses estranhos, inclusive de sacrifícios humanos. Deus advertiu o seu povo a não contaminar-se com a mesma prática. O derramamento de sangue no santuário prefigurava a Cristo, que verteria o seu sangue para a remissão de nossos pecados. Os sacrifícios às entidades pagãs eram uma contrafação de Satanás ao plano da redenção prefigurado no santuário. Sobre isso, escreveu Ellen White: fazendo os homens violarem o segundo mandamento, visava Satanás rebaixar suas concepções acerca do ser divino. Pondo de lado o quarto, fazia esquecer-se completamente de Deus. A reivindicação divina à reverência e culto, acima dos deuses dos gentios, baseia-se no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem sua existência. Patriarcas e Profetas, página 239. A ênfase do capítulo de hoje está, portanto, na contrafação à verdadeira adoração e dá início ao chamado Código de Santidade, que segue até o capítulo 26 deste livro. Um código não somente de conduta, mas que definiria a identidade do povo de Deus através de um estilo de vida que declarava ao mundo que só o Senhor é Deus, o Senhor é único. A idolatria afasta o povo da verdadeira adoração e, por consequência, o coloca em terreno inimigo. Não era apenas uma proibição quanto ao consumo de sangue de animais, mas uma questão que afetava o relacionamento entre o povo e Deus, que feria a identidade de um povo escolhido para ser santo. Podemos nós afirmar categoricamente que servimos somente ao Senhor? Ellen White também pontuou: por meio das tentações de Satanás, o gênero humano todo se tornou transgressor da lei de Deus, mas pelo sacrifício de seu Filho, abriu-se um caminho por onde podem voltar a Deus. Mediante a graça de Cristo, podem habilitar-se a prestar obediência à lei do Pai. Assim, em todos os séculos,
Do meio da apostasia e rebelião, Deus reúne um povo que lhe é fiel, povo em cujo coração está a sua lei. Patriarcas e Profetas, página 241. Cuidado com as contrafações atuais, amados. Elas não deixaram de existir, só mudaram de forma. A última batalha universal não será por força ou violência, mas pela diferença entre os verdadeiros e os falsos adoradores, os que conhecem ao Senhor e os que não o conhecem. Leia João capítulo 17, versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. E Satanás está usando todas as suas armas para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Não se enganem. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Que Deus nos ajude e continue a nos santificar através de sua palavra. João capítulo 17, versículo 17. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Oremos, amados. Pai querido, o Senhor nos deixou um código de conduta na Tua palavra, mas não somente isto, pois Cristo mesmo se fez carne e nos deu exemplo de como viver em santidade na Tua presença. Mas é algo que não conseguimos sozinhos, Senhor. Necessitamos do Espírito Santo habitando em nós, nos guiando e colocando em nós o seu fruto. Por isso, humildemente nós te pedimos pelo Espírito Santo em nossa vida. Retira de nós tudo que possa estar impedindo o cumprimento da tua promessa e nos habilita como um povo santo, um povo preparado para te encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia da preparação, adoradores do Deus vivo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.